Olá, queridos. Nós estamos começando um novo projeto e eu quero colocar o nome desse projeto de Café com Deus. Este projeto é para aquelas pessoas que saem cedo de casa e não têm tempo para parar, para orar, para falar com Deus. Então, nós queremos auxiliar o irmão nesse sentido. Talvez no trânsito você possa ouvir nossa palavra, a palavra que vem de Deus, ou talvez no escritório, ou talvez num consultório médico, ou talvez na escola, e você pode também compartilhar e pode compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Mas o nosso objetivo é que você seja abençoado todos os dias com a palavra de Deus, com a porção da palavra de Deus. E queremos fazer isso e queremos contar com você, porque o nosso desejo é que Deus ouça o seu coração. Eu queria conversar com você sobre o texto do apóstolo Paulo aos Romanos. Ele está falando aqui sobre uma questão que eu e você talvez a gente precisa muito, a questão de fé. Lá no livro de Romanos capítulo 10, a partir do versículo 9, ele vem falando assim, olha, se com tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e com o seu coração credes que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não está confundido, pois não há distinção entre judeus e gregos, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, ricos para com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando o apóstolo Paulo escreveu esse texto, ele estava falando exatamente o que eu passo, o que você passa, o que nós passamos. E quando a gente fala em crer, a gente não está falando somente em questão de acreditar, não é só isso. Quando a gente fala em crer, é muito mais amplo, é muito mais extenso do que a gente pode imaginar. Porque quando nós cremos, nós temos interesse pela palavra de Deus. Nós damos crédito à palavra de Deus. Quando nós cremos, nós fazemos questão de praticar aquilo ali. Porque aquilo ali é bom para mim, aquilo ali vai mudar de alguma forma a minha vida. E o apóstolo Paulo, ele foi contemporâneo dos apóstolos, dos discípulos, mas ele não teve esse contato direto com Jesus Cristo. Muito pelo contrário, ele era perseguidor do povo de Deus, ele era aquela pessoa que agia com maldade contra o povo de Deus. Mas um dia ele tem um encontro maravilhoso com Deus. No caminho de Damasco, ele indo perseguir as igrejas, ele perseguia os cristãos, prenderem, e ali uma luz grande ofusca os seus olhos e ele cai, e ele escuta literalmente o Senhor falando com ele, Paulo, Saulo, Saulo, por que você me persegues? E ele creu, ele entendeu que ele precisava de mudar de vida. E agora, aquele cara, Saulo, que perseguia os cristãos, que faziam... Ele achava que estava fazendo a coisa certa. Aquele Saulo que entrava pelas igrejas, prendia mulheres, crianças, velhos, ele muda de vida. Totalmente muda de vida. E ele agora começa a servir. Existe até uma história interessante no meio dos discípulos, que nessa transição dele para o cristianismo, ele vai numa reunião junto com os discípulos. E os discípulos se sentem amedrontados porque ele está lá. E aí ele precisa ser apresentado para os discípulos. E ele confessa Jesus Cristo como seu Salvador. Talvez seja isso que falta para mim, falta para você. Não só crer, mas mudar de vida. Mas parar de praticar certas coisas que nós fazemos. Na linguagem cristã, na linguagem dos pastores,
é um processo que começa a partir do momento que você começa a crer. E você descobre que cada dia você tem de mudar alguma coisa. Todo dia você descobre que você precisa melhorar alguma coisa porque alguma coisa ainda está falha. Esse é o processo de santificação. Claro que eu não vou ser uma estátua, não vou chegar, né, a esse nível, mas eu sei que eu sou fraco e cada dia eu erro, cada dia eu tenho alguma coisa. Mas o que tal a gente pensar? O que tal a gente pensar assim, olha, eu posso mudar, porque eu creio no Cristo que Ele pode me fazer mudar. E a cada dia a gente vai tirando coisas que desagradam a Deus. Uma mentirinha, uma falsidade, uma maledicência. A gente pode ir tirando coisas que desagradam a Deus. E a gente chega a ver uma hora que a gente chega no status de que aquelas coisas que a gente fazia lá atrás, aquilo já não faz parte mais da nossa vida. Aquelas coisas que agradavam meu coração, que eu já fazia com tanta tranquilidade, nem pensava para fazer, aquelas coisas já me fazem muito mal. E às vezes chega num ponto que a gente não consegue mais dormir, a gente não consegue mais conviver com as coisas erradas. Isso é um processo de santificação que todos nós podemos passar. O apóstolo Paulo passou por isso, as igrejas, os santos que a Bíblia menciona, os discípulos, eles passaram por isso. E nós também podemos passar. Muitas vezes nós pensamos assim, mas eu não consigo ser perfeito. Claro que você não vai conseguir perfeito. Perfeito é só um. Jesus Cristo, aquele que morreu e deu a sua vida por mim e por você. Ele era perfeito. Agora, eu não consigo. Mas se eu não consigo, eu vou parar de tentar? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. O apóstolo Paulo ele fala assim, mas aquele que é sujo vai sujar-se mais ainda? Então eu não posso viver dessa forma. Mas eu preciso crer. E aí tem uma outra coisa que a gente precisa aprender a fazer também. Confessar a Jesus Cristo. Olha o que diz aqui no texto aqui. Se com a tua boca confessar de Jesus Cristo como Senhor e com o teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, então será salvo. Então nós precisamos confessar com a nossa boca. Vamos tentar fazer prática da nossa vida em todos os momentos que nós tivermos, todas as oportunidades que nós tivermos, a gente poder falar do nome de Jesus Cristo. Nós podemos glorificar a Ele nas pequenas coisas. Nós podemos falar bem das coisas que têm acontecido, contar as bênçãos que nós temos adquirido. O processo de vida nosso, ele é muito mesquinho. O processo de vida da raça humana, ela é muito mesquinha porque nós acordamos de manhã e nós somos bombardeados com jornais, com revistas, com textos e que leva a nossa cabeça para um lugar ruim. Nós pensamos somente em coisas ruins. Mas nós podemos começar agora a reeducar a nossa vida para que a gente comece a olhar as coisas com outros olhos. Ao invés da gente amaldiçoar, que tal se a gente começar a colocar aquela pessoa que nós vemos na televisão na mão de Deus? Orarmos para que Deus mude aquela pessoa e, consequentemente, mude também os meios políticos e a nossa nação. Aquele vizinho que tanto nos incomoda, aquele vizinho que nos aborrece, que tal se a gente começar, ao invés de a gente arrumar problemas, arrumar intrigas, a gente começar a colocar ele na mão de Deus e dessa forma a gente vai repreendendo o inimigo que ronda as nossas vidas. E nós começamos a partir disso construir uma névoa de santificação ao nosso redor. É um costume que vem da nossa mente, podemos educar a nossa mente e a nossa boca vai começar a proferir aquilo que a nossa mente manda. E a gente pode dessa forma estar glorificando a Deus com nossas atitudes e com nossos dia a dia. E que Deus possa se agradar das nossas atitudes e nós possamos conseguir chegar num estágio de mudança de vida mesmo. E quando a gente fala mudança de vida,
essa mudança de vida, essa atitude de crer e confessar a Cristo, que a gente começa a mudar o nosso relacionamento, mudar o nosso linguajar, mudar a nossa forma de ver as coisas, e nisso a gente glorifica a Deus, a gente coloca os nossos problemas nas mãos de Deus, e as coisas ao nosso redor começam a mudar. Porque dessa forma eu vou começar a ser exemplo para meus filhos e ser exemplo para as pessoas que estão ao meu lar, no meu lar. E as pessoas vão se sentir tocados, e tem uma coisa ainda muito maior ainda. Nós ensinamos muito mais pelos nossos exemplos do que ensinando com palavras. As nossas atitudes, elas falam muito mais do que as nossas palavras. O meu velho pai, hoje já Deus levou para a glória, ele era uma pessoa muito simples, e em determinada época da nossa vida, nós estamos vivendo uma época de muita pobreza, de muita simplicidade. E eu me lembro quando, uma certa época, ele virou para mim, eu já estava rapaz, já estava chegando lá nos meus 18 anos, ele virou para mim e falou assim: olha, Carlos, eu não tenho nada para deixar para você. Eu não tenho nada para deixar para você quando eu morrer, quando Deus me levar. Mas uma coisa um homem precisa ter, é melhor do que muito dinheiro e muita herança. O homem precisa ter caráter. O homem precisa ter caráter. O homem de caráter, ele cabe em qualquer lugar. Eu nunca me esqueço dessa frase do meu pai, o senhor José Martins. E ele me fez um homem de caráter. E hoje eu glorifico a Deus porque o caráter dele, o caráter do meu pai, o meu caráter foi forjado dentro da leitura e da palavra de Deus. Ele nunca deixava de sair pela manhã sem fazer a leitura bíblica e sem orar. Isso é uma coisa que eu me lembro muito bem do meu pai. Ele nunca deixava de resolver um problema sem orar. Às vezes ele reunia a gente no meio da sala, ali até durante o dia, na metade do dia, e ele falava: eu tenho um problema para resolver e vamos orar. E a gente orava, e a gente sabe que Deus agiu. E hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui falando e dando esse depoimento aqui para vocês. Eu espero que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa nos abençoar e nos ajudar a caminhar na vida cristã. Eu quero encerrar aqui com o versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E eu quero crer que a salvação é só um prêmio daquilo que nós fazemos aqui na terra. Salvação é só um prêmio de nós estarmos junto com Deus, glorificando ali. Mas eu imagino que seja tão bom a gente viver a nossa vida e o dia que nós tivermos de ser chamados para o nosso Deus, a gente olhar para trás e falar assim: glória a Deus, eu consegui atravessar esse mar revolto do mundo onde eu vivo, com tantos problemas, com tanta dificuldade, eu consegui atravessar esse rio aqui, porque o Senhor, meu Deus, estava comigo. Amém? Vamos orar? Eu quero orar por você, quero orar pela sua vida, pelo seu trabalho nesta manhã. Eu quero orar para que Deus possa estar agindo na sua vida. Oremos? Senhor, muito obrigado, Senhor Deus, por essa manhã em qual podemos estudar a Tua Palavra, juntamente com nossos irmãos que estão no trânsito, que estão no consultório, que estão chegando na escola, que estão chegando no trabalho. Senhor Deus, eu te agradeço porque muitas coisas o Senhor tem feito de maravilhas para a nossa vida. E nós queremos rogar ao Senhor que continue conosco. Nos ajuda, Senhor Deus, com nossas dificuldades, nossos problemas. Senhor Deus, a maior dificuldade que nós temos, Senhor Deus, é crer na Tua Palavra e confessar o Teu nome a outras pessoas. Nos ajuda, Senhor Deus,
a romper essa barreira. Nos ajuda, Senhor Deus, a crer, entregar inteiramente nossa vida no Teu altar, nas Tuas mãos. Nos ajuda, Senhor Deus, a olhar para frente, porque o Senhor é o alvo que eu preciso atingir. Ajuda, Senhor Deus, nosso irmão que está indo para o consultório médico. Eu te rogo, Senhor, que coloque a Tua mão sobre eles, para que as coisas ali não possam ser tão difíceis. Coloca o médico certo, Senhor Deus, para cuidar do nosso irmão. Também, Senhor Deus, aquele que está indo procurar trabalho, aquele que está indo à direção ao trabalho, que o Senhor esteja com ele e faça do dia dessa pessoa um dia tranquilo, Senhor Deus, de bênção. Seja, Senhor Deus, com as pessoas que estão estudando, que estão indo para a escola, que o Senhor possa estar abençoando cada um. Eu te rogo, Senhor Deus, para que todas as pessoas que estão nos ouvindo, Senhor Deus, possam sentir-se, Senhor Deus, tocado pelo Teu amor, pelo Teu poder. Eu te louvo e te agradeço, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Ouça, Senhor Deus, a oração que o Teu servo está fazendo agora, Senhor Deus. Essa pessoa que está me ouvindo, que está orando também. Ouça, Senhor Deus, o coração dela, para que ela possa, Senhor Deus, ter sucesso na vida e possa quebrar as barreiras, colocando em Tuas mãos. E te confessando, Senhor Deus, para a salvação dos seus pecados. Eu te rogo em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero te agradecer por estar comigo e te convidar para sempre estar comigo e compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que elas possam também ser abençoadas. Em nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém.